Olá, tudo bem? Esse é o quarto episódio da série A Oração que Deus Responde. Eu fico muito feliz por você estar assistindo este vídeo. Hoje nós falaremos sobre a petição Venha a nós o teu reino. Está incluído na oração do Pai Nosso que Jesus ensinou aos seus discípulos. O que isso quer dizer? Fique conosco nessa reflexão e você entenderá melhor por que Jesus nos ensinou a orar para que o reino dele viesse a nós. Bem-vindo ao canal da Fé. Antes de tudo, peço que, se você gostar dessa mensagem, não se esqueça de fazer um comentário, se inscreva no canal e também de compartilhar com outros, se achar que vale a pena. Bom, obrigado. Então vamos lá. Quando Jesus iniciou o seu ministério terreno, ele chamou os seus discípulos, 12 homens, para instruí-los a respeito do reino de Deus, ou reino dos céus, como também é chamado. Jesus trazia da parte de Deus uma mensagem para a humanidade. Qual era o teor dessa mensagem? Assim ele diz: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, crede no Evangelho. Ele pregava que o reino de Deus estava vindo para a terra e, portanto, as pessoas precisavam se arrepender e crer no Evangelho. Arrepender-se significa mudar de vida, mudar a mentalidade, abandonar os pecados, deixar de fazer a sua própria vontade e aprender a praticar a vontade de Deus. É começar uma nova vida, um novo tempo. Sobre o Evangelho, eu quero destacar duas coisas. Em primeiro lugar, o que é Evangelho? Evangelho significa literalmente boas novas ou boas notícias. É a boa mensagem de Deus para toda a humanidade. Assim está escrito no livro de Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este Evangelho é o Evangelho do Deus Pai, e tem a missão de salvar toda a humanidade daquilo que está por vir no futuro. É a mensagem mais poderosa que já foi pregada sobre essa terra. E é a única mensagem que tem o poder de salvar o homem do seu trágico destino. Mas existe também o livre-arbítrio, ou seja, os homens podem crer ou não, podem receber ou se recusar a receber. Olha só a instrução que Jesus deu aos seus discípulos quando os enviou a pregar este evangelho por todo o mundo. Ele disse o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Palavras sérias, não? Fica evidente que os que crerem no evangelho entram no reino de Deus e os que recusam o evangelho ficarão fora dele. Crer no evangelho é crer que ele é a mensagem de Deus para os homens. Crer no Evangelho é praticar aquilo que nele está escrito. Ele dizia: o reino de Deus está próximo. O que isso quer dizer? Pense no reino de Deus, um mundo fora deste universo conhecido. Portanto, estamos falando de uma dimensão espiritual, que às vezes é chamada também de céu. Daí ser chamado de reino dos céus. Esse é o lugar onde Deus habita. É a habitação de Deus e dos anjos. Quando pensamos no céu, ainda que não consigamos imaginar como ele realmente é, parece-nos evidente que, no mínimo, é um lugar perfeito, onde não existe mal e nem maldade, onde não existe guerra nem violência, onde não existe doença nem enfermidades, onde não existe nem tristeza e nem luto, onde não existem trevas, mas abundante luz. A característica principal deste reino é de que nele Deus é o soberano absoluto,
onde os seus habitantes ou os seus súditos o amam e o servem de todo o coração, e isso de forma voluntária. É interessante que Deus não impõe o seu reino. Ele dá ao homem a liberdade de escolha, de recebê-lo ou não. As pessoas buscam uma religião e acham que isso é a resposta para tudo. Elas buscam uma religião, mas não buscam Deus. A história da humanidade é testemunha de tantos descalabros que as religiões têm feito em nome de Deus. Exploram a boa-fé das pessoas até o dia de hoje. Como disse certa vez Jesus a respeito dos religiosos da sua época, ele disse o seguinte: esse povo me tem nos lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma grande parte dos homens não querem fazer a vontade de Deus, pois preferem fazer a sua própria vontade, o que dá na sua cabeça. Querem ser senhores do seu próprio destino. Não aceitam o governo de Deus. E é por isso que esse mundo está do jeito que está, com tanto sofrimento e tantas angústias. Muitas pessoas deixam de acreditar em Deus, pois dizem que se Deus existisse, não existiriam tantos males no mundo. Mas não percebem que é o próprio homem que produz o mal neste mundo. De onde vêm as guerras, as violências, a fome, a miséria, a corrupção na política? Como disse o filósofo Thomas Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Se a humanidade se abrisse para o reino de Deus, todos esses males seriam extintos. A humanidade colhe aquilo que ela mesmo tem plantado. Está escrito que quando Jesus, o Filho de Deus, veio a essa terra, ele foi rejeitado, ele foi perseguido, ele foi julgado injustamente e depois foi morto, crucificado de uma forma cruel. Por quem? Pelos religiosos da época, pelos homens da sua época. Mas Jesus, como Filho de Deus, ele venceu a morte e ressuscitou. E hoje ele está assentado ao lado direito do Pai, lá no reino de Deus. Mas ele disse, ele deixou uma grande promessa. Ele voltaria para buscar os seus, aqueles que creem no Evangelho. No livro do Apocalipse está escrito que quando o anjo tocar a sétima trombeta, o reino deste mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Nesse tempo, Jesus se tornará o Rei dos Reis na terra, o Senhor dos Senhores. E então todo o mal será destruído, pois o reino de Deus finalmente se estabeleceu. Quando começamos a crer no Senhor, nós largamos os nossos maus hábitos, tornamos-nos humildes e tolerantes, passamos a amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se você ainda não frequenta uma igreja, o primeiro passo é você procurar uma boa igreja para frequentar. Mas olha, fuja de igrejas que só pedem dinheiro, onde a sua carteira é mais importante do que você mesmo. Fuja desses pastores mercenários que só enganam o povo. Eles prometem riquezas, mas só eles ficam ricos. E você vê, o povo continua pobre. Ore e peça a Deus para te mostrar uma boa igreja onde se pregue a verdade, onde tenha gente sincera e onde se vive o verdadeiro evangelho de Jesus. Se você fizer isso, sua vida nunca mais será a mesma e você será uma bênção para toda a sua família. O fato é que o reino de Deus ainda não se estabeleceu plenamente na terra. Daí a necessidade de nós orarmos para que isso aconteça. Por enquanto, o reino de Deus, ele é invisível. Ele está dentro daqueles que fazem a vontade de Deus nesse tempo. Veja o que Jesus disse a respeito disso. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. E nem dirão, ei-lo ali ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus estará dentro de vós. Precisamos viver o reino de Deus na terra através de praticarmos o evangelho no nosso dia a dia. Vamos, pois, orar como Jesus ensinou: Senhor,
que venha o teu reino. E assim está escrito no livro do Apocalipse a respeito do reino de Deus. Olha que coisa linda, maravilhosa, quando o reino de Deus estabelecerá sobre essa terra o que vai acontecer. Veja bem, diz assim: Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Amém? Você crê nisso? Então, se gostou desse vídeo, poste nos comentários abaixo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe ricamente.